O aborto e a eutanásia são temas polêmicos no mundo atual. Muitas pessoas enxergam estes como direitos, mas a Igreja Católica se posiciona totalmente contra. Mas você tem ideia do porquê esse posicionamento? Fique nesse vídeo que eu irei explicar de maneira coesa e explicativa e te ensinar também como devemos nós, como cristãos, nos portar acerca desses temas. Fique nesse vídeo, espero que goste. A Igreja nos ensina que a vida é sagrada, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, podendo ver isso exatamente no Gênesis, no capítulo 1, qual nós temos ali quando Deus fala que o homem foi criado feito a sua semelhança e imagem, algo que já é básico para todos. Seguindo com isso, nós temos no Catecismo da Igreja Católica, também nos mostrando ali no número 2270, que eu anotei para vocês, todo ser inocente ele tem um direito inviolável à vida, ou seja, não cabe a nós que já estamos presentes nesse plano decidir quem vai ou não viver, ou seja, é necessário, pelo contrário, defendermos a vida a todo custo. Com isso, a vida humana ela se inicia desde a sua concepção, né? O bebê ele já possui material genético diferente de sua mãe, né? Que no caso é o DNA. Isso não é um pensamento religioso, mas sim um fato científico, né? Agora, trazendo mais para a área religiosa, no Salmo 139 nós temos aqui no Quem és tu e quem sou eu, versículo 16, uma frase muito interessante. Teus olhos viam o meu embrião, e tudo isso está escrito em teu livro. Os meus dias já estavam todos formados antes mesmo de chegar o primeiro. Ou seja, aqui nos mostra que Deus já nos conhece, já nos ama, já nos tem um propósito muito antes de nós nascermos e virmos a este mundo, né? Então é necessário então valorizarmos a vida, porque senão nós entramos até na lista dos 10 mandamentos no pecado de não matarás ao consentir com atos de aborto, pois estamos tirando vidas inocentes de virem ao mundo, né, e poderem desfrutar da glória e da salvação eterna de Cristo. Mas agora algumas pessoas devem estar se perguntando, mas em caso de estupros, né, ou violação aos direitos aí das mulheres, né, de ir e vir da sociedade, obviamente são casos extremamente dolorosos e terríveis, né, mas a Igreja nos ensina então que devemos ter compaixão com as mulheres, obviamente oferecer o melhor para elas, mas isso não significa visar o aborto, porque aquela vida inocente também não tem culpa disso, e é comprovado cientificamente que mesmo mulheres recorrendo ao aborto após situações de estupro, elas não conseguem esquecer do trauma do estupro e ainda pior, desenvolver diversos traumas psicológicos. Então, obviamente, a Igreja promove todo tipo de ajuda necessária e fornece medicamentos, contudo que não afetem o bebê, e valorize assim a vida, pois o propósito não é destruir mais vidas, mas sim salvar e recuperar aquelas que foram ofendidas e feridas. Agora que já falamos bastante sobre o aborto, comentando sobre a questão da eutanásia, né? Lá no caso ela é vista como uma compaixão, mas na verdade é de fachada, né? Porque a gente começa então a compreender que a vida ela só tem valor quando ela é vivida de uma maneira saudável. Pelo contrário, muitas vezes a vida nós não vamos ter, né, momentos de alegria e sim de cruz, né? Então devemos então colocar nossos olhos ao Cristo, né, que foi crucificado, e pensarmos que podemos tirar o melhor de todas as situações, até mesmo das que são ruins, né? Porque depois da cruz vem a glória eterna. Com isso, nós então devemos buscar cada vez mais a vida em si, né? Não a antecipação da morte, né? Nós temos relatos de diversos santos que sofreram, né? Tiveram diversas enfermidades, tiveram diversos ali problemas em suas vidas, cruzes imensas, né? Além dos que foram os estigmatas em si, né? Mas usaram esse sofrimento para crescerem em Deus, né? E assim devemos fazer, como eu falei anteriormente, colocarmos, né, ali nossos olhos ao Cristo que foi crucificado, que hoje está, né, totalmente em sua glória no reino dos céus, e buscarmos então, diante desses problemas, não ceder à morte, mas buscar cada vez mais a vida, né, a valorização da vida, né? Para aqueles que gostam tanto do Carlo Acutis, que será canonizado esse ano, né, um jovem santo católico aí, dado atualmente como um beato, né, sofreu uma enfermidade horrível, né, leucemia, mas mesmo diante desse sofrimento ele não deixou se abalar e continuou firme e forte e ofereceu o seu sofrimento pelo Santo Papa, né? Então olha que exemplo de santidade nós temos, né? Então com isso eu deixo aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo e termino então com uma breve reflexão e fala, né? No caso a eutanásia e o aborto, elas no caso são vias que não são viáveis, porque elas buscam e levam à morte e não à vida, e nós como cristãos devemos ter o que em meta? A vida plena e abundância, foi o que Cristo mesmo falou, eu vim para dar vida e vida em abundância, nós nascemos para isso. Nossa alma ela necessita da vida, ela anseia a vida, então não devemos buscar, né, mesmo nesse mundo tão globalizado, adentrarmos a certas ideologias que nos distraem, né, e tiram a gente do nosso verdadeiro foco, que é servir Jesus Cristo nesse mundo, né? Nós estamos no mundo e não pertencemos ao mundo. Então eu te deixo com uma breve reflexão, né? O que você está
aderindo às suas ideologias, qual tipo de ideologia você está seguindo e que tipo de católico que você é. Se você gostou, né, deixa seu like, compartilha e escreve aí nos comentários o que você achou. Um abraço e até o próximo vídeo.